E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Capivaroto. E no vídeo de hoje, prepara teu coração que eu vou trazer a guerra que foi travada nas quartas de final do Speed Chess Championship entre Magnus Carlsen e o gênio indiano Arjun Erigaisi. Lembrando que quem passar desses dois jogadores pega já na semifinal Hans Niemann. Sim, se o Magnus ganhar essa partida, que vai trazer quem ganha esse match, o Magnus joga com o Hans, e se o Eriga ganhar, pois o Magnus cai do torneio e o Eriga segue. Será que o destino assim o quer? Magnus contra Hans? Pois eu aviso. Te segura na cadeira, prepara a pipa, vamos à luta, que o xadrez e a treta sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas é Magnus Carlsen contra Arjun Erigaisi, sim, o vencedor dessa partida. Pega Hans Niemann na semifinal. Prepara o teu coração que o Nuruga botou a solidez do peão dummy mais do que zona de conforto. O Magnus joga uma catalã. Rafael, isso é tranquilidade. Isso aí foge do caos. Cuidado, tu tá diante da catalã mais caótica, pois que eu já vi na minha vida. Olha o que vai, uma guerra, uma pauleira acontecerá aqui. Bom, o Erigaisi tomou em C4, tentando nas linhas principais. O Magnus fianquetou agora a 6. Passa o cavalo um posto avançado, vai tomar aqui no momento certo. E depois de cheque, Nuruga centraliza o cavalo, desenvolvendo. E cavalo D5 apertando forte em C3. E nesse momento, o Magnus entra na linha da máquina. O Magnus joga roque curto, largando de maneira assustadora o ponto de C3. Isso aqui é conhecido, é teórico, é confuso. O Erigaisi entrou nessa linha tomando em C3 e depois da retomada, parece, pois que as brancas estão ficando perdidas, mas o Magnus tem a compensação dele. Qual? Que é o lance torre B1, ó lá. Então ele usa o bispo fianquetado para buscar o contrajogo. Cavalo num posto avançado, B7 tá caindo, mas Rafael, tá caindo D4 também. Sim, o Erigaisi tomou esse peão centralizado. Agora, proposta de troca de damas, cavalo caindo também, e o Magnus, mais uma vez, entra na linha fina, que é o cheque com dama A4. E cuidado, tirem as crianças da sala, que o que acontece a partir daqui é coisa completamente assustadora. Vejam que o Erigaisi, ele jogou um lance que parece natural, que é cavalo D7, mas já é um lance não muito preciso. O lance fino aqui, que é coisa assustadora, é B5. Rafael, não pode ser. Largando essa torre, tudo indo abaixo, mas a posição é complexa, vejam lá, tem um cavalo caindo também. Claro que tu pode ter ideia de tomar aqui, tá tudo meio cravado, mas o fino nesse momento é dama A3, largando o cavalo pra pegar a torre, mas aqui, se tu tomar, eu retomo, a posição é um pouco melhor pras pretas. Então o Erigaisi acabou não entrando nisso, embora pareça que aqui as brancas têm qualidade a mais, as pretas têm 3 peões por essa peça, mantendo a posição no equilíbrio material. De maneira ali meio esquisita, mas mantendo esse equilíbrio. O Erigaisi não entrou nisso, ele jogou um lance que é lógico, que é cavalo D7, claro, para não enfraquecer muito essa grande diagonal. Olha o que acontece a partir desse momento. O Magnus aqui encontra de novo o fino. Qual a ameaça? Tomar o cavalo. O que o Magnus fez? Defendeu. Lance dificílimo, muito difícil para defender o cavalo, já que de cavalo tu não pode tomar porque tá cravado, e de dama tu também não pode tomar porque a ordem das peças altera o produto. Olha lá, o bispo tá defendendo, o Erigaisi aqui jogou o fino, que é dama C5, ameaçando tomar de bispo, e o Magnus seguiu mandando bomba. Ele não defendeu esse cavalo, ele tomou em B7, que chega a dar um nó na cabeça. O que tá acontecendo numa posição como essa, né? Tá caindo tudo por aqui, posso trocar, parece que posso. Nesse momento, o Erigaisi tomou o cavalo. Rafael, você tem que ser uma capivarada. Por que o Erigaisi não defendeu a torre dele? Porque é um erro grave. Aqui tu perde o jogo, porque o Magnus teria esse golpe, a posição é super dinâmica. Vejam que, agora, tem uma torre caindo aqui, porque esse cavalo tá completamente cravado, e se tu trocar aqui, tu vai levar mate. Então vejam que a posição é fio da navalha, corda bamba o tempo inteiro. Assim foi a guerra entre Magnus e Erigaisi hoje. Olha o que acontece nessa posição. O Erigaisi tomou em E5 e o Magnus aqui não tomou em A8, porque não é o bom. Não é o bom. Tá caindo em F4, a posição ainda é confusa. O Magnus primeiro defendeu o bispo dele, ganha um tempo na dama e depois de dama E7. Agora sim é que o Magnus toma aquela torre e a posição segue super confusa. Porque, claro, as brancas têm qualidade a mais, mas o Erigaisi tem esse peão andando, as peças vão passar pro jogo logo mais. As brancas estão melhores aqui, mas a posição não é decidida. Pode acontecer qualquer coisa. Vejam que o Erigaisi vai botar problemas. Ele joga C3,
Agora, disparando o pimpolho, o Magnus propõe algumas trocas, quer secar, esfriar um pouco a tensão que ainda tem nessa posição, e o Erigaise C2 dando um totó nessa torre, peão andando, e depois de torre C1, o Eriga faz o rock, protege o rei dele. Já ia se apurando no relógio, 1 minuto, o Magnus tinha mais tempo no relógio, parece que o Magnus já conhecia isso aqui de maneira um pouco mais preparada, o Erigaise estava calculando ali meio que na força bruta, e agora o Magnus toma em E5, e aqui, dama C2, e a posição é confusa. Vejam que ele tá ameaçando tomar em C7, a posição ainda não esfriou, e o Erigaise aqui precisa, de maneira desesperada, desenvolver as peças, porque com qualidade a menos, tu tem que buscar contra-jogo. Então ele joga o lance A5. O plano dele é passar o bispo pra 6, olha lá, ativar o bispo nessa diagonal, ganhar um tempo naquele bispo em A8, o Magnus defender o bispo e atacando, toca o peão de H7, ameaça tomar C7 nessa posição. O Erigaise joga um lance difícil. É o lance da máquina, mas muito difícil de ser executado. Por quê? O natural aqui é jogar H6. Tu segura o peão que tá ameaçado, só que depois que cai o peão de C7, a posição é muito difícil de jogar. Porque se tu recusar a troca, eu tô tomando em C8, né? E tô tirando a casa de fuga do teu rei, temas de mate. Então é desesperadora a posição. O Erigaise encontrou o fino, que é bispo A6. Ele precisa desenvolver e buscar contra-jogo. O Magnus foi na ganância, ele tomou H7. E agora, a ideia do Erigaise é que o Magnus tem que gastar mais um tempo porque G6 está chegando e o bispo está trancado. E depois de bispo E4, o Erigaise consegue criar o esboço do contra-jogo dele, que é o lance F5, quando o bispo sai F4 e tá lá o gênio indiano tentando sobreviver. Pô, como pode? Buscar contra-jogo. O Magnus segue melhor, mas vejam a tensão que tá a luta pela semifinal contra o Hans. Nesse momento o Magnus jogou um lance lógico, que é centralizar, controla o peão de E2, tá ameaçado, fica de olho no cavalo em F4 também, e o Erigaise dama G6 mandando peça pra cima. O tempo apertava demais, segundos tinha o gênio indiano. O Magnus aqui larga outra bomba, e olha o que acontece a partir daqui. O Erigaise joga o lance F3, que bota problemas, porque tomando aqui, bom, de peão tu não pode tomar que tá caindo uma torre. O Magnus jogou o que tem que ser jogado, que é bispo toma F3, e o espetáculo ainda não terminou. O Erigaise jogou bispo D3, é um lance brilhante. Com 9 segundos míseros no relógio, nas cordas, claro, o Eriga tá nas cordas, mas lutando. Então, como o xadrez indiano é. Bom, nesse momento a posição chega a dar, de novo, um nó no cérebro. O que tá acontecendo aqui, né? A ideia de ataque. Vejam que o Magnus não tomou coisa nenhuma, ele jogou o fino, que é dama B. Eu considero um lance difícil. Pode não tomar esse bispo, mas a ideia do Erigaise aqui é que se o Magnus tomasse, que parece o mais natural, ele joga cavalo F3, rei G2, e agora, olha como chegou o contra-jogo. Então o Magnus, ele vinha se esquivando desse contra-jogo, dessa tática que o Erigaise estava... Parece o próprio Mikhail Tal buscando contra-jogo. Aqui o Eriga. O Magnus não caiu em golpes. Dama B7, gritando que venha Hans Lima, e o Erigaise continuou botando o problema. Tomou de torre aqui. Tomou de torre. Claro, se tu tomar aqui, parece que a ideia dele é tomar a torre, mas não é. Vejam que o Magnus tomou, não tem como recusar. Agora a dama tá controlando F3, só que a ideia do Erigaise é dama F5, e ele segue tentando apertar. Porque olha a ameaça que surge. É tomar... Isso aqui deve estar ganho, tá? Se tu deixar essa tomada, porque depois de rei G2 tu leva bispo E4, e aqui não vai ter como sobreviver. A todos os descobertos do planeta entrando aqui nessa diagonal, com o teu rei aos frangalhos desse jeito. O Magnus, mais uma vez, pois imita o próprio Stockfish, encontra F4. É um dos poucos lances pra salvar ele nessa posição. É fino. E o Erigaise jogou bispo E4 e nessa posição parece, inclusive, que as brancas estão perdidas agora. Olha lá, atacou a dama e quando entrar esse cavalinho F3 com cheque, pois no pior dos casos, tu empata por repetição aqui. O Magnus, pois aqui encontrou de novo o da máquina. É como eu digo, respeitem este homem, ele já foi campeão do mundo. Ou quiçá, respeitem o campeão do mundo, pois ele já foi respeitem este homem, ele já foi campeão do mundo. Olha a linha que encontrou uma das poucas que salva ele nessa posição totalmente desesperadora. O Magnus jogou dama B8 e depois de rei H7 ele encontra esta bomba, pois que se não é brilhante, o que será? Para secar a posição e entrar num final com qualidade a mais. Não tem como recusar esse sacrifício. O Erigaise aqui abandonou
essa partida. O tempo já apertava. Mas, Rafael, como assim abandonou? Por que não tomou? Porque agora o Magnus força a troca das damas. Então, uma partida completamente inacreditável. E depois da troca aqui com o cheque, esse final completamente ganho. O Magnus tem peões a mais, tem qualidade a mais. Mas vejam que não foi de qualquer jeito. O Magnus vai pra semifinal e enfrenta Hans Niemann. E tá no ar a impressionante precisão de uma das partidas mais caóticas que eu já vi na minha vida. O Magnus jogou com 99%, mas jogou como uma verdadeira máquina. E vejam que o Peixe não dá nenhum lance brilhante. Nem o Torre G7, nem o Bispo D3 do Eriga. Uma partida, assim, assustadora, que a máquina, mais uma vez, não faz jus ali no brilhantismo dos lances críticos. Agora, sim, Magnus Carlsen arrebata o Erigaise. Foi tenso o match, pelo placar de 12-9. Foi um pouquinho apertado, um pouco de tensão ali no momento do bullet também. E o Magnus vai enfrentar o Hans Niemann, que eliminou ninguém mais, ninguém menos que o Wesley So. Jogador terrível também. Um dos favoritos aí do torneio, o Wesley So, caiu pelas mãos do Hans. E o MVL também caiu pelas mãos do Niemann, hein? O Niemann joga com o Magnus no dia 6 de setembro, presencialmente lá em Paris, e nós vamos acompanhar isso em detalhes. Na outra chave nós temos Nakamura contra Nepo ainda aguardando o confronto, e aqui embaixo nós temos o Firuja, que eliminou o Caruana já na semifinal. Firo vai pegar o vencedor do Naka e do Nepo. Comenta aí embaixo se não é completamente imperdível acompanhar Magnus contra Hans, e se tu vai acompanhar essa treta de perto, comenta aí também. Se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão, e até os próximos vídeos!